Olá, meus queridos anjos iluminados secais. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer. E não se esqueça, hoje estamos indo falar do quê? De DC, sim, nosso querido Fúria e o Equilíbrio. Fúria é o principal da Terra principal. Ele é uma entidade misteriosa surgida na DC Comics com a fusão de Jason Rush e Ronald Reynolds, personagens que se tornam estáveis a partir de sua formação, representada pela união das forças, criando assim, é, criando uma nova identidade de poderes. No taoísmo, por sua vez, isso é reflexão filosófica da originária da China, que enfatiza o Tao, o caminho da busca do equilíbrio, e acerta o fluxo de natural da vida. Os princípios incluem em Yang. Em Yang. Hu Wei é ação e esforço simplesmente, humildemente relativa. A fúria e o conceito yin yang no taoísmo, yin yang representa a dualidade presente entre a luz e a escuridão, masculino e feminino, ativo e passivo. A fusão de Jason e Ronald para se formar a fúria pode ser vista como manifestação de dualidade, onde duas entidades distintas se unem para o equilíbrio de forças e essa união reflete uma independência dos opostos, um conceito natural do taoísmo. Hu Wei e a natureza da fúria. O princípio de Hu Wei é a ação e esforço que sugere melhor forma de agir, em harmonia ao fluxo natural. Sem resistência, a fúria resultou da fusão espontânea de duas entidades, explicando o conceito de emergir não só por sua força ou imposição, mas também por sua consequência natural dos eventos. Sua existência é uma expressão do Wu-Wei, agindo conforme a necessidade do momento. A simplicidade, a humildade e a essência do Fúria, o taoísmo valoriza a simplicidade e a humildade, encorajando a própria natureza. Renuncia o ego. Fúria, sendo assim, é uma entidade que representa a transcendência do ego individual, Jason e Ronald, formando assim uma nova entidade que opera com um propósito maior, transformação, para poder então ser interpretada como um ato de humildade e simplicidade, alinhando aos momentos do movimento taoísta. A relatividade e a existência do Fúria, o taoísmo ensina como é relativo e está em constante mudança. Fúria, como uma entidade, surge como uma fusão que pode manifestar e desaparecer conforme as circunstâncias. Especificamente, a impermanência e a mutabilidade. Sua existência depende do equilíbrio de Jason e Ronald, refletindo assim a transitória de todas as coisas da vida, ensinando o taoísmo. A conclusão é que o personagem Fúria da DC pode ser analisado através do Tao, revelando os paralelos significados da natureza, o princípio da filosofia milenar, sua existência é a fusão de opostos, sua manifestação espontânea, transcendência do ego, e sua natureza mutável refletem os conceitos fundamentais do taoísmo, como yin yang, hu wei, simplicidade, humildade, relatividade das coisas. Bom, que vocês, nossa, é tanta coisa. Pô, deixei um pouco bem resumido, mas vamos dizer, vocês entendem que tudo precisa de equilíbrio? É tão difícil vocês conseguirem ter equilíbrio nessa vida, sabe? Você mostrar que você tem a luz e tem a escuridão. Você não pode viver só na luz ou só na escuridão. Já falei em vários vídeos, mas o conceito da fúria é uma coisa assim. Você tem que se equilibrar. Quantas vezes você vai ter que se equilibrar diante de tudo? Você, horas, não pode ser bem-vindo em outros locais, mas horas você é bem-vindo. Você depende da sua ação
para você se tornar uma pessoa boa. E sua ação para se tornar uma pessoa boa. O que se faz? Se faz relativo ao que você quer crescer na vida. Se você é uma pessoa vazia, você vai querer prejudicar o outro. Como eu falei no QG esotérico, nos QG esotéricos, vocês fazem magia e acabam querendo prejudicar a vida de outra pessoa. Sendo assim, vocês se tornam pessoas totalmente sem valor. E esse sem valor, o que se faz? Faz pessoas verem o quanto que você está se tornando relativo, se tornando uma pessoa sem coração. Quando você se torna uma pessoa relativa e sem coração, você se torna uma pessoa cada vez mais sem carinho, sem respeito, sem compreensão, sem do só pensa onde você só pensa em você mesmo, você só pensa em prejudicar a vida alheia. Você tem que pensar em crescer nessa vida. E quando você tem que pensar em crescer nessa vida, é fazer as coisas acontecer, fazer as coisas virem para você. Você tem que lutar pelo bem, lutar pela força, equilíbrio, justiça, carinho. Você muitas vezes não tem aquela compatibilidade com outras pessoas, mas você pode ter com diversas. Quando você se torna uma pessoa compatível com algumas pessoas, com outra pessoa, você se torna uma pessoa boa. Quando você abraça as pessoas que têm as mesmas ideias que você, te abraça e te coloca junto a uma comunidade que você sempre quis, você está se tornando aquilo que você sempre se empenhou. Por isso que você tem que pensar o seguinte: quando você está fazendo magia negra, vocês têm que pensar muitas vezes no que você está fazendo. Você quer prejudicar a vida da pessoa, mas você também se prejudica. Você está fazendo um ritual para destruir sua vida, mas você também se prejudica. Só de você prejudicar a vida alheia, você sai prejudicado também. Isso é o que o Tao ensina. Quantas vezes você vai ter que buscar essa olhar para você interiormente, pensar no que é crescer, o que é desenvolver, o que é compreender a vida, se você for ver. É tão difícil a compreensão da vida que vocês preferem viver na escuridão, fazer magias e coisas do tipo para se achar o todo-poderoso, para se achar que pode fazer tudo e prejudicar a vida alheia, você só está se tornando uma pessoa vazia, uma pessoa sem escrúpulos. E pessoa sem escrúpulos é uma pessoa que não dá valor a nada. O que você fica? Você fica à mercê de outros. Você fica à mercê de pessoas que só vão querer ser o mal. E esse seu mal vai fazer acontecer. Esse fazer acontecer se vai de pessoas que buscam poder, mas buscam poder para prejudicar a vida alheia. Para quê? Para se mostrar, para se vangloriar. Se você for ver, você tem que fazer as coisas acontecer, renascer nessa vida como uma pessoa. Você renasce nessa vida como uma pessoa boa. Você faz o ciclo do yin yang todo dia. Você passa por momentos de raiva, tristeza, alegria e você vai vivendo. Quando você completa o teu yin yang todo dia, você entende. Mas se você é só yin, ódio, raiva, destruição, você está se tornando uma pessoa vazia. Ah, mas eu tô saco cheio de gratiluz. Gratiluz também é só alegria. Você tem que pensar que o ser humano precisa do yin e yang, precisa de equilíbrio. Como o próprio Fúria é. Ele se precisa se equilibrar. E como que a gente faz esse equilíbrio? Buscando nossa força interior. Quando a gente busca nossa força interior, nós buscamos nossa compreensão. Mesmo que muitas vezes, a gente passe por desaprovações, se você for ver, por questões ideológicas, por questões
psicológicas, a gente passe desaprovações, mas se vocês entenderem. E você, o que vocês passam? Vocês passam tristeza, solidão, medo? O que vocês passam no seu dia a dia? O que vocês passam na sua força de vida, na sua força de opa, isso aqui é importante. Nós precisamos lidar com nossas dores, entendeu? E lidar com nossas dores é precisar lidar com nossa compreensão. Quando você vai entender que lidar com nossa compreensão é lidar com o nosso medo, com nossa tristeza, com nossa ambição, com nossa solidão, que a gente não pode esquecer que a solidão também tem. Todo ser humano entra no seu vácuo de solidão. Ainda mais que a gente pega os movimentos feministas, anarquistas que querem destruir a sociedade, nós se tornamos uma pessoa sozinha e não está buscando sua força interior. Você tem que buscar sua força interior para poder se tornar alguém melhor. E para se tornar alguém melhor, o que você faz? Você busca o seu eu. Você vê onde você está errando. Você vê onde você está se compreendendo. Para se compreender, você precisa de muita coisa. Ajudar, fazer o bem, mas você não pode deixar os outros montarem em você. Você tem que deixar os outros, você tem que fazer os outros também te entender. Quantas vezes você quer ser entendido, você quer ser valorizado, mas cada vez mais a sociedade discrimina você por ideias e pensamentos, principalmente nós conservadores. Nós conservadores nerdolas somos atacados, porque mostramos o conceito. E mostrar o conceito se diz estudar, se diz fazer as coisas corretamente. Se você não tem um conceito, você se torna uma pessoa vazia. Você pode pensar que está crescendo na vida, mas você está se destruindo. Todo praticante de magia negra, satanismo e bruxaria natural com bases satânicas, você vai se remoer à destruição. Você faz o mal para a pessoa, mas esse mal vai voltar para você. Quantas vezes é necessário? Quantas vezes você tem que entender isso? Mas vocês não entendem o tal. Sem o tal, você não está se olhando. Você não está se vendo. Não adianta você tomar ayahuasca, rapé, pagelança ou cacete A4. Você só vai deteriorar seu cérebro. E ao deteriorar seu cérebro, você se torna uma pessoa sem valor. Você pode recorrer a bebidas, também pode acabar com tua vida. Mas na hora que acaba com tua vida, você acaba com uma pessoa vazia. Pensem nisso, minha gente, que estar diante de uma sociedade, você tem que buscar o yin e yang. A sua dor, sua alegria, sua tristeza, seu medo, sua raiva, é o que o Fúria fala. Você vai entender isso? Vocês vão conseguir compreender isso? O Fúria está explicando bem essas coisas. E quando você crescer, você se torna uma pessoa melhor. Se tornando uma pessoa melhor, você ganha, você melhora o seu desenvolvimento de vida, fazendo assim seu ciclo espiritual e vital acontecer. Não adianta você só ser escuridão ou só ser luz. Você precisa do equilíbrio. E busque esse equilíbrio para poder, então, ajudar os outros. Não faça ritual para prejudicar a vida dos outros. Isso vai te prejudicar também. E prejudicar quem você ama. Obrigado, meus anjos iluminados decaídos.